Tranquilo, obrigado. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos, muito obrigado pela atenção. Agradeço aos organizadores do livro pela oportunidade, aos organizadores do volume especial pela oportunidade. Agradeço também ao pessoal que está aí no YouTube assistindo a gente. Eu acho que ficou melhor minha apresentação para hoje, porque ontem eu estava muito nervoso de falar depois daquela galera que apresentou ícones, nossas referências. Mas vamos lá, vou apresentar aqui o nosso trabalho. Ele está intitulado Movimento e Migração de Peixes de Riachos Neotropicais, e o trabalho foi escrito pela professora Rosana Mazzoni e por mim, Thiago Fonseca de Barros. Só para mostrar rapidinho como nós estruturamos o nosso trabalho, nós iniciamos com uma breve introdução. Depois entramos nos métodos relacionados aos tipos de estudo com migração reprodutiva em riachos, métodos para analisar a estrutura espaço-temporal de tamanho, experimentos de marcação e recaptura e análises moleculares ligadas à migração reprodutiva. Depois apresentamos um breve histórico sobre o que tem sido feito com movimento e migração em peixes de riachos neotropicais. E, por fim, apresentamos as perspectivas que provavelmente ficarão aí para os estudos futuros. Bom, a migração, como um comportamento de grupo, ela é percebida e relatada há muito tempo na história humana, com relatos desde pelo menos 350 a.C., por Aristóteles. E sabe-se que a migração é um caráter ubíquo da biologia de diversos grupos animais. Nós conhecemos os casos clássicos que são os mais estudados. Por exemplo, peixes lacustres que realizam migrações verticais diárias, as enguias catádromas que voltam para o seu local de nascimento no mar para desovar novamente, e o caso clássico dos salmões norte-americanos que realizam grandes migrações. Na região neotropical, nós também conhecemos alguns casos de caraciformes e siluriformes, mas muitas vezes isso está relacionado a peixes de maior tamanho corporal. E esses estudos eles têm sido desenvolvidos em grandes bacias, em grandes rios, como, por exemplo, o Amazonas e o Paraná. No caso dos peixes de riacho específico, especificamente da nossa região neotropical, poucos estudos têm sido realizados até o momento, e existe um forte viés geográfico para a Mata Atlântica. Enquanto que no hemisfério norte, esse já é um campo de estudos bem desenvolvido. Bom, devido à grande diversidade de motivações e de temas relacionados ao movimento migração de peixes e riachos, e também a grande diversidade de ambientes fluviais que nós temos na nossa região, dessa forma, então, se faz importante entender os padrões que estão ligados ao movimento e à migração de peixes e riachos neotropicais. Bom, quando a gente quer definir o que é o movimento, o que é a migração relacionado à reprodução, migração reprodutiva, nós temos que entender alguns tipos de movimento, conceituar alguns tipos de movimento. Um deles, um dos principais, é a migração ascendente, que está muito relacionada à espécie de desova pelágica. O caso dos migradores que sobem os rios para desovar e os ovos e larvas são levados pela correnteza. Temos também o caso da migração lateral, que geralmente está relacionada à busca de abrigo e proteção para a prole. Geralmente, ambos esses tipos de movimento eles estão relacionados ao período reprodutivo das espécies, justamente pela busca de locais ótimos para a reprodução. Bom, sendo assim, para analisar a estrutura espaço-temporal de tamanho dos peixes, que é uma das ferramentas que a gente pode usar para verificar tendências de migração, nós precisamos, então, de dados de tamanho e de abundância dos peixes ao longo de um gradiente longitudinal, de preferência em diversos pontos da nascente até a foz.
E aí, de posse desses dados, nós buscamos por diferenças no tamanho médio, ao longo do gradiente longitudinal, buscamos por segregação espacial de jovens e adultos, se existir, e buscamos por diferenças sazonais, possíveis diferenças sazonais na estrutura de tamanho. Vou exemplificar. Nós temos uma estação do ano hipotética, que ela é pouco antes do período reprodutivo de uma determinada espécie. E aí, quando nós fazemos as coletas, em diferentes pontos ao longo do riacho, vocês podem ver aqui a barra mais escura, que indica os adultos dessa população. Em todos os pontos de coleta, de montante a jusante, exceto um ponto só, mas em todos os pontos de coleta nós temos maior predomínio de indivíduos adultos. Quando nós passamos para um pós-período reprodutivo, nós conseguimos observar uma certa estruturação com os indivíduos adultos posicionados nos pontos mais amontantes e os indivíduos jovens posicionados nos pontos mais ajusantes. No caso, quando isso acontece, nós temos um indicativo de que para essa espécie pode ocorrer migração reprodutiva, e aí, no caso, existe uma segregação espacial bem clara entre jovens e adultos. Com relação aos experimentos de marcação e recaptura, nós temos que entender que existem atualmente diversos tipos de marcadores, cada um deles com uma funcionalidade completamente diferente também, e que possuem também aplicações diferentes nos estudos que são desenvolvidos. E, além disso, nós também temos diferentes abordagens para verificar os tipos de movimento. Por exemplo, quando queremos verificar movimentos de longa distância, é interessante que se coloquem pontos distantes ao longo de um gradiente longitudinal. Se você presume que a espécie tenha movimento de curta distância, é interessante que seus trechos sejam mais curtos e contínuos em trechos mais curtos de rio. Ou se você presume que exista deslocamento lateral, é interessante que você realize o seu estudo em um trecho pequeno de rio, mas que contemple esses ambientes laterais, como poças marginais que são sazonalmente alagadas. Uma vez que você define os seus trechos, captura os indivíduos e marca os indivíduos, eles passam, então, a compor a população estudada, e, a partir das recapturas desses indivíduos, você consegue determinar as distâncias percorridas por eles. Mas é interessante lembrar aqui que o tamanho do trecho que é definido, ele sempre vai ser... o refinamento do movimento do peixe, ele sempre vai estar intimamente relacionado ao tamanho do trecho que foi definido previamente. Bom, continuando, existem também as análises moleculares, nos quais a gente busca padrões de estruturação genética das populações ao longo de um gradiente longitudinal. Caso se comprove que não existe estruturação genética ou que a estruturação genética é muito fraca, presume-se que a população seja formada por indivíduos com alta mobilidade. E caso exista, ao contrário, caso exista a estruturação genética ao longo do gradiente, presume-se que a população seja formada por indivíduos com reduzida mobilidade. Entrando num breve histórico sobre movimento e migração em peixes riachos neotropicais, nós realizamos pesquisas sistemáticas nas seguintes bases de dados, no Cielo, no Scopus e no Web of Science, utilizando essas palavras-chave que estão aí na tela: Neotropic, Fish, Stream, Movement, ou, numa segunda pesquisa, utilizamos também o termo Migration. E selecionamos, né, como critérios de seleção para os artigos que seriam avaliados, que fossem artigos completos publicados em periódicos científicos, que envolvessem estudos em campo ou experimentais, e que a temática geral do artigo analisada contemplasse movimentação e migração de peixes de riachos neotropicais. Então,
depois de verificar todos os artigos que foram voltados com essa busca, nós encontramos 6 artigos que foram interessantes e estão sendo considerados no nosso trabalho. Bom, vocês podem ver por essa linha do tempo que eu coloquei que o primeiro começa em 2012. Então, esse é um campo de estudos que, para a gente, é muito recente. Apesar de ser um campo de estudos que vem sendo desenvolvido desde a década de 50 no hemisfério norte, para a gente é uma coisa muito recente e pouquíssimo ainda tem sido desenvolvido. Então, nós temos um trabalho em 2012, que foi o que abriu as portas para o movimento e migração de peixes riachos neotropicais, que foi escrito pela professora Rosana e pelo professor Ricardo Iglesias Rios. E depois disso nós tivemos outros trabalhos que foram aparecendo ao longo dos anos e que muitos deles foram aparecendo independentemente, não tinham conexão uns entre os outros. Só fechando rapidamente, nós deixamos, então, como perspectivas do nosso trabalho, que a utilização dos diferentes métodos que são apresentados, como estrutura em tamanho, marcação e recaptura, análises moleculares e outros que podem vir futuramente, em sinergia, pode gerar resultados melhores para o estudo em questão. E sempre que possível, que sejam utilizados também métodos alternativos para marcação, para identificação dos indivíduos que causem menos danos, porque os marcadores cutâneos que são usados atualmente, eles estão relacionados a muitos danos físicos e também a perda de peixe na população, por mortalidade ou porque o próprio marcador ele é expulso pelo peixe. Então, se for possível, também métodos alternativos de identificação são interessantes. Também que a utilização de métodos estatísticos e abordagens multimétricas pode ser uma coisa bacana. Por exemplo, na avaliação da decisão individual por diferentes tipos de movimento, se o peixe decide se movimentar muito ou decide se movimentar pouco. E nós esperamos, com esse trabalho, criar um panorama inicial para a área de estudo aqui na região neotropical e gerar com isso a possibilidade de que novos estudos sejam realizados. Eu ontem vou pegar uma pequena coisa que a professora Érica falou ontem, que nós conhecemos sobre a reprodução dos peixes de água doce neotropicais menos de 10%, né? Eu acho que para o movimento nós conhecemos menos de 1% das espécies. E os trabalhos de deslocamento são muito importantes para se saber, por exemplo, questões de metapopulações e tudo mais. E a gente ainda não tem ideia do quanto que os peixes de riacho utilizam, de fato, né? Isso, agradeço pela atenção de todos, agradeço pela oportunidade novamente e um abraço também para o pessoal do YouTube.